Gente, primeiro eu gostaria de me apresentar. Eu sou o Yuri Tomina, sou responsável pelo Casulo. Casulo é esse espaço que a gente está aqui hoje. É um lab de inovação aberta, colaborativa, focado em redesign de embalagens, orientado para a economia circular. Ele foi pensado e colocado à disposição para a cadeia de embalagens plásticas pela Braskem. E a gente está próximo agora de completar 3 anos de operação aqui do espaço. E para a gente, acho que é muito gratificante poder hoje receber essas sessões de aceleração conectadas ao Fórum Global de Economia Circular. A gente já teve 2 sessões ontem e vamos ter mais 2 sessões hoje. E essa primeira sessão, o foco nosso vai ser em tentar responder uma pergunta que pessoalmente vem me estimulando desde que a gente começou aqui no Casulo há quase 3 anos, que é como é que a gente pode escalar as embalagens reutilizáveis. Então, quando a gente pensa no modelo, né, de economia circular, naturalmente, muito se olha para a questão de reciclagem, de recuperação, de reinserção dos resíduos, né, e dos materiais na economia circular, mas esse olhar, especialmente para a hierarquia do resíduo, traz para a gente a provocação de, antes de reciclar, a gente pensar em como é que a gente consegue reutilizar. E esse é um desafio grande dentro do universo de embalagens. Eu acho que um pouco do que a gente quer provocar e trazer para a discussão e para o debate aqui hoje é isso, é como é que a gente pode trazer esse modelo que a gente vem observando algumas iniciativas, alguns projetos, especialmente fora do Brasil, mas como é que a gente pode trazer isso para cá e fazer com que esse modelo avance. Então, antes de seguir e convidar os nossos panelistas para hoje, eu preciso dar alguns recados. O primeiro é que vocês receberam um crachazinho de identificação, né? Parte importante dessas sessões de aceleração são sim os debates, a gente poder trocar, mas é também para a gente se conectar, a gente conhecer. Então vamos tentar, ao longo do dia dessa manhã, ter alguns momentos para a gente poder ter essa troca. E este cordão funciona depois como um brinde, tem aqui uma orientação de como isso pode se transformar num porta-celular para pessoal que gosta de carregar o celular e reutilizar esse crachá depois no seu dia a dia. Bom, então, acho que o objetivo hoje é a gente tentar olhar para como a gente pode fazer, né, o avanço desse modelo, e para isso a gente trouxe aqui, acho que 4 especialistas, 4 pessoas que têm diferentes experiências em diferentes etapas dessa cadeia que a gente precisa mobilizar para fazer os modelos de economia circular no reuso de embalagem avançar. Então, eu gostaria de convidar para se juntar a gente aqui a Flávia Bartolomeu. A Flávia é a diretora de desenvolvimento de embalagens da Natura para a América Latina. Seja bem-vinda, Flávia. Obrigado por estar aqui com a gente. Convidar também o Rodrigo Martins Campos. Rodrigo é o CEO da Green Mining e também fundador da Void, uma startup que está buscando desenvolver esse modelo de reutilização aqui com a gente no Casulo. Rodrigo, seja bem-vindo. Obrigado. Convidar a Silvia Tondela Dantas. A Silvia é a diretora técnica do CETEA. Silvia, obrigado. E, por fim, o Pedro Prata. O Pedro é o gerente sênior de políticas e instituições para a América Latina da Fundação Ellen MacArthur. Pedro, obrigado. Então, já antes da gente começar, eu preparei algumas perguntas para a gente iniciar o debate, mas já queria deixar o convite, né, que ao longo da nossa sessão hoje, tanto para vocês que estão aqui presencialmente com a gente, mas também para quem está acompanhando a gente online, mandem suas perguntas, a gente vai ter esse momento para também ter uma troca com quem está acompanhando o painel. Então, gente, eu queria propor, para a gente poder ter uma troca bastante intensa, eu vou pedir para vocês se apresentarem já emendando uma primeira pergunta. Então, eu vou fazer uma pergunta
Vocês, por favor, se apresentem. E aí já emenda na primeira pergunta, e assim a gente vai tentando cobrir os diferentes pontos que a gente tem para hoje. E eu vou começar com o Pedro. Pedro, acho que para a gente começar essa conversa é interessante a gente ter um pouco desse panorama, né? Esse contexto sobre o reuso e reutilização de embalagem com diferentes modelos de consumo. Quando a gente pensa em refil e reuso, ele pode acontecer em diferentes momentos da jornada do consumidor, né? E isso pode trazer um potencial relevante para o mercado de consumo, para o mercado de embalagem e estimular a dinâmica de economia circular. Eu sei que a Fundação Ellen MacArthur tem produzido uma série de documentos, né, para estimular o reuso e estudos fazendo essa análise. Então, queria abrir contigo, pedir para você se apresentar e comentar um pouquinho sobre como a Fundação enxerga, né, a dinâmica de reuso, quais são os modelos, qual é o potencial desse mercado. Bom dia a todo mundo. Obrigado, Yuri, pelo convite. Há algum tempo já eu queria vir conhecer o Casulo. Bom dia para os meus parceiros aqui de painel e para o Severino, que é uma liderança mundial no tema da economia circular e um amigo que vem pensando como é que a gente, de fato, faz uma transição do nosso modelo atual linear para um modelo que seja de verdade circular. Vou, antes de responder, Yuri, rapidamente dar o contexto do que é economia circular e como é que um debate de reuso de embalagens é tão importante para uma visão econômica que a Fundação tem e para uma visão de transição econômica que a gente vem construindo, formulando e mostrando para governos, empresas e para a sociedade como é importante, né? A gente hoje vive um modelo econômico linear, basicamente criado com a Revolução Industrial, e que a gente se afastou a lógica de produção econômica da lógica do planeta, né? A gente tem um planeta que é circular e a gente, na Revolução Industrial, rompeu com essa lógica, criando um jeito de fazer economia que é linear, que é basicamente extrair da natureza que a gente precisa, em termos de insumos, em termos de energia, em termos de necessidade. A gente transforma esses insumos no que a gente precisa e a gente consome muitas vezes, muito rapidamente, o que a gente entendeu como demanda para a sobrevivência. Economia circular é rever esse modelo econômico, aproximando a lógica econômica da lógica do planeta, da natureza, né? E aí entra a ideia de economia circular. Então, a gente tem vários caminhos para fazer isso, mas é você repensar o modelo como um todo, é você repensar o jeito que a gente faz economia como um todo. E é realmente muito complexo, né? E a gente estimula esse repensar sempre com base em 3 princípios. Primeiro, você não ter nunca resíduo de poluição no que você faz, como o planeta funciona. Segundo, você circular na economia pelo maior tempo e pelo maior valor possível o que você criou, o que você transformou, né? E aí por isso que reuso é tão importante. E um terceiro princípio que a Natura entende bem, que é você produzir, no lugar de degradar a natureza, você produzir regenerando a natureza. Então, são os 3 princípios de economia circular. Eliminar, circular e regenerar. Sempre pensando no que a gente chama de design circular, né? Que é você projetizar, você vai para a prancheta, como vocês fazem aqui no Casulo, e pensar produtos, processos que sejam de fato circulares. Então, a economia circular não é você olhar para o mercado, olhar para essa cadeira que está aqui, e você pensar o que faz com ela depois que ela já existe, depois que ela está pronta, né? É você, antes de desenhar a cadeira, pensar como é que ela segue nesses 3 princípios da economia circular. E aí, a gente, depois de entender o que são os princípios da economia circular, a gente olha para os ciclos econômicos, né? A gente tem basicamente 2 ciclos. Um ciclo de materiais finitos, como plástico, né? Plástico, metal, vidro, materiais que não são eternos na natureza, no planeta. E ciclo biológico, com insumos que vêm da natureza e que são renováveis, mas que também parecem eternos, mas não são eternos porque a própria terra, o próprio solo não é também um insumo eterno. Mas a gente da Fundação basicamente trabalha com esses 2 fluxos de materiais na economia. E no ciclo técnico, que é onde se inserem as embalagens plásticas,
quanto mais central é o ciclo, a gente tem um diagrama do borboleta, enfim, depois tem que olhar isso com calma, mas quanto mais central é o ciclo, melhor ele é para o meio ambiente, e a gente foi descobrindo que melhor ele é, inclusive, para a economia, né? E aí, dando exemplos, fica até fácil concretizar, né? Você tem uma placa metálica de uma geladeira, ela tem muito mais valor como placa metálica inteira, em bom uso, para voltar para uma remanufatura, para uma refabricação, do que uma placa metálica que vai ser trutada para reciclagem, né? É meio óbvio, né, que a gente tem uma placa metálica inteira tem mais valor do que uma placa triturada. E em reuso é mais ou menos a mesma lógica, né? É muito melhor você ter uma embalagem em bom estado, que você reutiliza várias vezes essa embalagem, do que uma embalagem feita para durar muito pouco, que se degrada muito pouco e que, na melhor hipótese, vai para um processo de reciclagem, né? Então, por isso que o reuso ele faz muito mais sentido em termos ambientais, porque você aproveita o material que você tem na natureza, que você já extraiu, já transformou e já consumiu, né? Do que quando vai para reciclagem e, obviamente, quando vai para um lixão ou para um aterro sanitário, mas também porque uma embalagem em bom estado, ela tem mais valor econômico do que uma embalagem num estado ruim que vai ser triturado para reciclagem. Então, faz muito mais sentido você investir em processos de reuso, tanto por questão ambiental quanto por questão econômica, né? Mas isso, obviamente, não é simples. Acho que os meus colegas aqui vão falar sobre isso. E não é simples porque a gente se habituou, nos últimos 200 anos, a um modelo linear de economia, né? Isso também na fundação. Eu também, assim, eu tenho um músculo mental muito linear também. E aí, a lógica que a gente vive de extrair o que a gente precisa da natureza, transformar e usar muito rapidamente, achando que ele é eterno, é muito dura, muito difícil de ser superada, né? E é por isso que eu acho que a gente precisa, de fato, ter empresas, políticas públicas, catadores, pesquisa, inovação, para redesenhar esse modelo. A Fundação hoje a gente tem uma equipe só dedicada a sistemas de reuso, né? Não é uma equipe que está no Brasil, é uma equipe que está na Europa, mas ela tenta olhar o mundo inteiro e buscar soluções para isso. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. A gente publicou recentemente um relatório junto com o WWF, mostrando bons modelos de reuso em países em desenvolvimento que devem ser replicados e expandidos para outros lugares. Então, como mensagem central aqui, né, a gente tem reuso é um caminho fundamental para a eliminação de poluição plástica e porque gera mais receita, mais renda, faz mais sentido econômico, né? Segundo, de fato, é muito desafiador, é muito difícil, porque a gente vive numa lógica linear ainda. Mas, terceiro, existem bons exemplos, não só em países mais ricos, mas também em países em desenvolvimento, que a gente pode investigar e tentar replicar no Brasil, na América Latina, em tudo que é lugar. A gente vai falar mais sobre isso. Muito bom, Pedro. Acho que isso traz para a gente esse pano de fundo, né? Essa contextualização de como a gente pode explorar. Então, eu queria seguir contigo, Flávia, seguindo essa contextualização, né? Sobre o viés da marca. Então, pegando uma marca ali que é uma referência, acho que para a gente aqui no Brasil já muito natural, né, sobre a atuação, como o Pedro bem comentou, com, né, mais do que a sustentabilidade, mas com um viés de regeneração. Como é que você vê as marcas olhando para esses modelos de consumo a partir do reuso? Que experiências que vocês já enxergam acontecendo, sendo bem-sucedidas ou tendo os seus desafios, que você pode trazer e compartilhar para a gente começar a trazer isso, né, saindo dessa contextualização, mas tentando chegar um pouco mais também nas dinâmicas mais práticas de como a gente pode ver isso no nosso dia a dia. Obrigada, bom dia a todos, meus colegas. É um grande desafio, né? Como marca, olhando toda a história da Natura aí como a terceira empresa mais sustentável do mundo, uma das de maior reputação e mais éticas, né? Tem um grande desafio, uma grande responsabilidade de provar que é possível, né? Que a gente pode quebrar esse modelo linear, né? E quando eu vou falar do reuso, quando eu vou explicar, o jeito mais fácil de entender, né, esse ciclo técnico e por que o reuso faz mais sentido é porque não tem nenhum processo de transformação, não tem nenhum consumo, né, de recurso natural. Então, se você só usa de novo
e tudo que precisa existir antes para aquela embalagem existir, ela desaparece. Então, é o jeito mais fácil de entender por que ele é o ciclo menor e por que ele faz mais sentido, né? E essa história de reuso dentro da Natura, ela é bastante antiga, né? Meus filhos falariam que ela é velha. Mas tem 42 anos que a gente tem refil na Natura, né? E aí o refil daquele que vai para a casa do consumidor e o consumidor reusa a embalagem, ainda recebendo uma embalagem mais eficiente, mas a gente começou lá em 83, primeiro com produtos para corpo e olhos, depois logo no primeiro ano foi estendido para produtos shampoo, condicionador de cabelos, e depois nos anos 90 para a categoria de rostos, então aquela canequinha que coloca no pote, ela tem mais de 30 anos. A gente vê algumas marcas, né, trazendo grandes novidades do refil, mas ela tem já um bom tempo. Depois a gente veio com refil para perfumaria. Nos anos 90 ainda a gente fez o refil para maquiagem, era uma linha inteira com refil. O mundo não estava pronto, foi um fracasso, infelizmente. Não foi compreendido, mas a gente acredita que, graças a Deus, evoluímos nesse tempo e hoje a gente tem refis muito bem-sucedidos na maquiagem, né? Então, hoje, esse modelo de refil em casa, o reuso da embalagem feito em casa, já está em mais de 300 produtos dentro da empresa, e ele está em larga escala já no mercado, porque ele não muda a experiência do consumidor. Não tem um esforço adicional para o consumidor, ele compra do jeito que ele conhece, e a gente vem evoluindo nas soluções, expandindo as soluções, trazendo materiais de fonte renovável, trazendo materiais ultraleves. A gente vem evoluindo nesse refil para entregar uma solução melhor do que entregar um produto regular, uma embalagem de novo, e possibilitar aí o consumidor conseguir entender essa lógica do reuso, que é possível, e ele continua tendo todos os benefícios, né? Então, a gente vê no mundo inteiro várias marcas com esse modelo de refil. Ele é lógico, ele é simples, ele não requer esforço adicional para o consumidor. Uma outra experiência que a gente teve dentro do grupo foi fazer o refil na loja. E aí a gente não tinha mais a embalagem que o consumidor compra, que ele recebe ou que ele leva embora, mas ele teria que trazer, o processo era o consumidor. Inicialmente ele vai, ele compra uma embalagem, ele escolhe o produto que ele quer, depois ele consome, ele lava a embalagem, traz de volta para a loja e refila a sua própria embalagem. Então, a embalagem é do consumidor, ele enche a embalagem o quanto ele queria, se ele podia ter menores volumetrias ou a volumetria total do frasco, e ele podia fazer isso quantas vezes fosse necessário. Esse modelo a gente conseguiu implementar dentro do grupo na Europa, na Ásia e na América do Norte. Na América Latina a gente tem ainda algumas questões, né, de regulação, mas a gente aprendeu muito nesse processo, né? Acho que a primeira coisa é testar, aprender e ajustar rápido. A gente começou por um caminho, não funcionou, a gente mudou, e porque precisa ser escalável, precisa ter um custo razoável. Na hora que você quer colocar diversos pontos de refilagem em diversas lojas, não pode ter um custo muito grande, não pode ser complexo, não pode ocupar muito espaço, porque tem muito produto, muita variedade de produto. Então, a gente foi ajustando, muito inspirado na indústria alimentícia, como a gente poderia fazer isso. E tem um outro ponto, não pode demorar. Tempo é escasso, é o nosso bem mais caro hoje, né, de maior valor. Então, não pode, imagina ter uma fila, demora 20 minutos para você refilar seu shampoo. Não vai funcionar. Então, a gente foi aprendendo com esse modelo, a gente tinha por volta de 10% de pessoas voltando para refilar, depois a gente perdia um pouco, muito porque as pessoas esqueciam de levar a embalagem para refilar. Então, tem um esforço individual, né, do consumidor de lembrar de levar e refilar o produto. A gente esquece, a gente sabe, né? Então, tinha esse desafio e pessoas muito engajadas entravam nesse modelo. Ele é um pouco similar com a embalagem retornável, né? Você retorna com a embalagem, mas não é o modelo de você vem com uma embalagem vazia e pega o produto que já está lá envasado. É a própria embalagem que é refilada, e a gente, de alguma forma, toda a complexidade da logística, né, de levar a embalagem, limpar a embalagem, envasar a embalagem, retornar, ela também foi compartilhada com o consumidor. Ele tinha esse papel de limpar a embalagem, garantir que a embalagem dele pudesse ser reutilizada na loja. Então, é uma embalagem retornável, mas um pouco diferente do modelo que a gente conhece historicamente, do leite, dos refrigerantes,
porque esse modelo tem uma complexidade muito grande de todo o custo associado dessa estrutura que precisa. E as empresas, né, as grandes empresas e toda a economia, a gente está desenhado no modelo linear e essas pequenas mudanças são de grande complexidade para as empresas fazerem, né? Tem investimento, tem uma complexidade de mudar o modelo e também de engajar o consumidor, porque tem uma parte relevante da sociedade que, se a gente fizer tudo lindo, maravilhoso, e a sociedade não entender que aquilo é valor, não adianta, a gente não tem como fazer. Gostei do que você trouxe, Flávia. Quando a gente pensa no reuso, né, você tem o modelo do refil, que já é mais tradicional, onde a gente já está mais habituado no nosso dia a dia, e talvez isso mostre o potencial que é da gente levar os outros modelos de reuso também para esse mesmo patamar, né? Aí o reuso, que talvez para nós um pouco mais velhos, diferente dessas últimas gerações, a gente ainda pegou um pouco que era o engradado de cerveja, a garrafa de leite, que isso volta para a indústria, né, para ser higienizado, tratado, refilado, e aí o consumidor, compra como se fosse quase como uma embalagem nova. E agora acho que esse grande movimento que é o consumidor levar a sua própria embalagem para ser refilada, que essa experiência você trouxe, já tiveram na Europa, na Ásia, na América do Norte, mas que ainda não avançou muito na América Latina, especialmente por questões regulatórias. E aí acho que já cria deixa para o Rodrigo apresentar um pouco, Rodrigo, o que é o Avoid, essa startup, e como é que vocês estão enxergando esse ambiente no Brasil, né, para criar modelos de reuso nessa linha, onde o consumidor vai levar sua própria embalagem para ser reabastecida no ponto de venda. O que vocês têm feito? Como é que está esse desenvolvimento? Quais são os desafios para trazer isso agora para o Brasil, especificamente, e depois e para a América Latina em geral? Bacana, Yuri. Obrigado pelo convite. Primeiro, prazer estar aqui com vocês nesse painel. Bom dia, pessoal. Só para me apresentar, então, eu sou o Rodrigo Oliveira. Eu sou cofundador da Green Mining, que é uma startup de logística reversa que visa fazer reciclagem com dignidade, mas hoje realmente eu estou aqui para falar sobre a Void, ou seja, sobre o início do processo da economia circular, né, que já foi super bem explanado, né, todos os objetivos e por que isso é importante. E eu vou trazer um pouco da vertente econômica para essa conversa aqui, porque ela é muito importante, né, para fazer sentido para as empresas e para o consumidor, né, mas também para o meio ambiente, porque quanto mais recurso a gente usa, de forma bem simplória, mais caro fica. Quanto menos recurso a gente precisar, menos a gente gasta, como empresa, como indústria, né? E nessa jornada de ver a complexidade de só olhar para a reciclagem e ver que é difícil esses avanços, a gente vai precisar avançar cada vez mais, mas a gente precisa repensar o uso de materiais, em resumo, né, para que a gente realmente permitir que os materiais se permeiem, né, e fiquem de forma circular e a gente não tenha mais o jogar fora. Como que a gente faz isso de forma eficiente, né, que gera benefício econômico? Eu falo de benefício econômico porque eu vim da indústria, né? Eu vim de Natura, vim de Unilever, vim de Suzano, e você não faz projeto nas indústrias se você não aprova com um cara chamado CFO, que é o cara do cheque, o cara que gasta o dinheiro ali, né? Tem que fazer sentido a longo prazo, senão, se você colocar muito recurso, a empresa morre, né? Porque você vai ter prejuízo e a empresa morre, não adianta nada. Você tem que ter sustentabilidade ambiental e econômica. E nesse viés que a gente falou, poxa, como que a gente consegue trazer uma solução, né, que possa fazer esse papel? E nisso a gente desenvolveu um maquinário, a Green Mining é uma empresa de tecnologia, onde a gente olha para o refil, né, mas não como um refil simplesmente de pegar o produto em grandes volumes e fracionar numa embalagem no ponto de venda, mas fazer duas coisas importantes. Uma, que tem uma questão que a própria regulação pede e facilita a vida do consumidor, que é lavar a embalagem. Essa máquina lava a embalagem,
né? Então, depois vocês vão poder olhar ali, tá ali à esquerda a gente tem um exemplo aqui no casulo. Então, a gente faz a lavagem dessa embalagem, né? Então, você coloca a sua embalagem de shampoo, você pode colocar uma embalagem numa máquina que refila shampoo, uma máquina de refrigerante, uma máquina de detergente. A gente fala que para produtos líquidos faz muito sentido, porque ela lava a embalagem e ela trabalha com post-mix. Então, o que é o post-mix? Post-mix é o seguinte, a gente utiliza só o material concentrado, então eu levo o que a gente chama de bag-in-box, então um grande volume de material concentrado, e faz a mistura com água localmente, no ponto de venda, aqui no casulo, onde tiver, num condomínio. A água local, a água a gente tem disponível em todos os lugares, né? Porque um dos grandes problemas da economia, né, falando da parte de sustentabilidade econômica, é que a parte logística de transportar produtos de base líquido, refrigerantes, shampoos, detergentes, é cara. A gente está transportando água. De 90%, 80%, 75% do conteúdo de um produto é água. E a gente fica transportando, gastando CO2, gastando emissões, gastando caminhão, que a gente podia ter uma frota 80% menor, gastar 80% menos de diesel. Então, quando a gente traz a Void, ele vem na visão de evitar não só o uso de embalagem de uso único, né, mas evitar transporte, evitar emissões de CO2, evitar armazenamentos que também são caros. Então, todo esse processo que a gente acredita que a Void pode trazer. E qual que é o resultado disso? Benefício econômico. Eu não preciso mais ter grandes maquinários na empresa para fazer o engarrafamento, lavagem desse maquinário, gasto menos com transporte, gasto menos com combustível, e eu consigo ter um produto muito mais barato no seu custo, CMV, custo de mercadoria vendida, né? Esse é um ponto fundamental para a empresa. Se eu tenho um produto mais barato, eu consigo ser mais competitivo para o meu consumidor e ganhar uma margem melhor no mesmo produto que eu fazia antes. Parece mágica, mas não é. É sustentabilidade, usar menos materiais. E aí a gente fica com embalagens personalizadas até, para o consumidor falar, pô, que legal, tem uma embalagem com o meu nome, com o meu formato, como eu quero, que eu posso reutilizar diversas vezes, só levando o refil, pagando menos do que uma embalagem de uso único com o produto pronto que veio com água lá naquele ponto de venda. Então, essa é um pouco do que a gente coloca dessa visão de buscar uma disrupção, né, no que tem no mercado, porque o padrão do desenvolvimento é, putz, eu vou fazer um pouco mais do mesmo, né, fazer um produto novo, uma fragrância nova, uma embalagem mais bonitinha e tal, mas continuando fazendo um modelo linear. Se a gente começa do desenvolvimento, né, que é o brinco da teoria U, que a gente vai fazer um download lá no final, né, para achar como eu faço para esse produto chegar usando menos recurso. Ah, legal, estou usando menos recurso com o retornável. Eu quero usar menos recurso ainda. Pô, eu consigo fazer um post-mix para não usar água. Eu quero ir mais a fundo ainda. Então, assim, a teoria U permite isso para a gente poder criar modelos como a Void, né, que aí precisa ter, sim, uma regulação que a gente entende que algumas itens a gente já pode fazer, né, sendo, por exemplo, uma empresa de fracionamento como a Void pretende ser ou é hoje quando a gente desenvolve. Então, acho que nesse começo deu para a gente ter um panorama ali, né, do contexto, a visão da marca, né, vendo que tem desenvolvimento de tecnologia, de novos modelos para a gente avançar, mas voltando, né, à pergunta que é o direcionador da nossa conversa hoje, o que falta para escalar? E já apareceu aqui, Silvia, acho que naturalmente quando a gente fala, né, de modelos de reuso, especialmente considerando esse modelo em que o consumidor reabastece a embalagem, a própria embalagem, segurança, ela sempre entra na conversa, né? Como é que você garante um ambiente seguro, que o produto está sendo dispensado de forma segura, que o consumidor, depois, quando for usar isso em casa, não vai ter nenhum tipo de impacto negativo não esperado no produto que ele está consumindo. Então, queria que você se apresentasse o CETEL e tal, para quem é de fora, não conhece, para a gente que está envolvido nesse ambiente, é uma grande referência. E depois trouxesse um pouco de como é que vocês enxergam esse ambiente regulatório no Brasil para viabilizar esse tipo de modelo. Obrigado por estar aqui. Obrigada, Yuri. Bom dia a todos os colegas aqui do painel, a todos que estão aqui presentes e também nos ouvindo à distância. Bom, para nós é um grande prazer participar desse painel, nesse tema, né, tão importante para a economia circular.
Me apresentando, eu sou pesquisadora e diretora do Centro de Tecnologia de Embalagem do Instituto de Tecnologia de Alimentos, que é um instituto de pesquisa pertencente ao governo do Estado de São Paulo, que trabalha com pesquisa, inovação, desenvolvimento de alimentos e embalagem. E especialmente uma satisfação em especial participar, porque o CTEA coordena atualmente um projeto que é do Centro de Ciência para o Desenvolvimento em soluções para os resíduos pós-consumo de embalagens e produtos, que é um projeto em tríplice hélice envolvendo governo, instituições de pesquisa e de ensino e a iniciativa privada, da qual, inclusive, a Braskem é um cofundador e a Natura também é um cofundador. Então, é bem interessante a gente ter a oportunidade aqui de comentar sobre esse projeto. E, nesse projeto, uma das plataformas é realmente tecnologias de reuso e reciclagem. Então, a gente tem um grande desafio dentro do CCD Circula de promover, né, e trabalhar no crescimento tanto do reuso quanto da reciclagem. Aí, respondendo em relação às questões né, envolvidas, é claro que tem os quatro modelos né, de reutilização, né, e entre os modelos de reuso, o que o Yuri perguntou foi o de refil, né, o refil on the go. E esse é uma opção muito interessante e que, infelizmente, não tem tanto desenvolvimento no Brasil. Né? A gente viu, a Flávia falou, há quanto tempo já existem o refil, mas aquele que é em casa. Né? Então, a pessoa compra a embalagem refil e reutiliza. Mas o on the go, que é onde a pessoa leva a sua embalagem para refilar, para encher novamente, é pouco desenvolvida né, no Brasil e tem crescido internacionalmente. As questões aí não é somente isso, né, mas em relação às questões de segurança, tem muito a ver com as regulações existentes. Né? No caso, aí a gente tem que pensar no tipo de produto né, que vai ser refilado. Se a gente pensa em termos de alimentos, na verdade, não existe restrição regulatória, uma vez que a Anvisa estabelece, através das boas práticas, né, dos regulamentos que definem as boas práticas para serviços de alimentação, né, onde estaria incluído o alimento a granel, vários sistemas, mas aí vários requisitos, mas é onde não tem uma restrição para a utilização. Inclusive, pensando na própria embalagem, os regulamentos da Anvisa em relação à adequação, à verificação dos requisitos para contato com alimentos da embalagem, já contemplam o uso repetido da embalagem. Então, a embalagem em si, ela não tem uma restrição de regulamentação para o refil on the go, tá? Mesmo porque muitos utensílios domésticos já são utilizados dessa forma, né? Potes para conservação de alimentos, jarras né, para líquidos. Então, o que eles têm que atender é cumprir com o regulamento de uso repetido da embalagem, que aí está totalmente
estabelecido, é bem conhecido e aplicado. Então, para a embalagem em si, não tem restrição. Agora, em relação às questões de boas práticas, aí também tem uma série de questões que devem ser avaliadas e que são reguladas em termos de rotulagem, de ambiente de armazenagem, de processos de limpeza e higienização das embalagens. Então, aí esse é o ponto que vai levar à garantia da segurança. A dificuldade aí está na questão de como o consumidor vai tratar isso, né? Então, não se tem. Há uma necessidade importante de educação, de formação de conhecimento também no consumidor, para que ele possa fazer de forma adequada para que não traga um risco para o produto que for refilado, né? Enchido novamente numa mesma embalagem. Mas isso tudo, existem todos os sistemas estabelecidos, mas traz a dificuldade na implantação. Já em outras áreas, né, podem, para outros tipos de produto, pode não ter problema, mas no caso de produtos cosméticos, há um regulamento da Anvisa que estabelece que para produtos fracionados, a embalagem original não pode ser utilizada novamente. Aí entra a questão de existe a autorização para uso ou não. Eu entendo que esse regulamento, da forma como está hoje, ele é um entrave, né, e que deve ser revisado para que se possa ter uma facilidade aí no crescimento do uso do Refill on the go. Né, eu sei que tem já uma mobilização para isso, mas até onde eu tenho conhecimento ainda não está totalmente fechado, né, finalizado. Acho que, então, um momento importante, além da gente estar junto, né, e poder debater e discutir, é também ir criando o que a gente aqui no Casulo gosta de chamar, né, de inteligência coletiva, para a gente se mobilizar em conjunto, porque a sociedade muda, os desafios mudam e a gente precisa direcionar, né, para que o ambiente regulatório e legislativo também acompanhem essas mudanças, né? Então, acho que temos aqui já um desafio importante para a gente trabalhar juntos e poder fazer esse ambiente regulatório responder ao que a gente tem visto como necessidade do planeta, né, Pedro, pelo que você trouxe no começo, e das experiências que existem bem-sucedidas lá fora. Eu tenho mais perguntas aqui, mas antes de seguir, queria abrir, não sei se tem alguma pergunta da plateia, eu já recebi também uma online, para a gente também poder ter um pouco de troca aí com vocês que estão aqui. Se alguém tiver alguma pergunta... Opa, tem uma... Oi, gente, bom dia. Muito obrigado pela exposição inicial, né? Muito interessante todos que falaram. Eu tenho uma pergunta para o Rodrigo sobre a Void. Você falou da parte dos post-mix, né? E eu queria saber mais ou menos como que funciona isso no sentido de quem é responsável pela parte de formular, por exemplo, pensando na Natura. Imagina que a pessoa vai formular um creme para que seja só essa parte sem a água para que você misture depois. Talvez quem criou o creme vai ter que pensar numa formulação diferente, alguma coisa assim. Então, como que funciona isso? Quem é responsável por essa parte da cadeia? Toda a parte de desenvolvimento é feita prévia, né, e testada várias vezes e colocada em laboratório, né, para ver duas coisas importantes, né? Primeiro, se a asepsia está funcionando e se a embalagem está limpa e pode ser utilizada para qualquer tipo de material. E depois, se o produto está numa qualidade
igual ou equiparada à fábrica, né? Então, o bacana da máquina é que ela é um grande IoT, né? O que quer dizer esse negócio? Quer dizer que toda dosagem ela é milimétrica, vamos dizer assim, ou por ml, né? Então, você tem a dosagem exatamente que precisa ser feita. No caso de produtos densos, ele faz uma mistura prévia para depois ele poder fazer um filamento. Então, você faz ele, como você coloca, você vai facilitar. Coloca numa batedeira, né? Ele mistura, traz a homogeneidade e depois ele refila. O produto que sai lá, ele tem que ser testado. Ele está com todas as equiparações de qualidade, de textura, de fragrância que está na fábrica? Não, putz, está sem fragrância, então precisa redosar. Então você monta a dosagem, uma vez que a dosagem está colocada lá, ela vai ser sempre igual, sempre igual. E essa foi a parte bacana. A gente já fez produtos de alimentos que já estão funcionando, principalmente para refrigerante. Estamos levando uma máquina agora para o México, para funcionar lá, já para consumidor, onde o produto que sai é idêntico ao da fábrica. Né? E aí você fala assim, putz, mas eu preciso dessa fábrica inteira aqui para fazer todo esse negócio e o produto sai naquela maquininha. Né? E essa é a grande disrupção que a gente consegue avançar. Complementando só um pouquinho do Rodrigo, entendo que o dono da marca seria responsável pelo produto, sim, e tem uma adaptação na formulação, no desenvolvimento do produto, porque o processo, a sequência, temperaturas, enfim, tudo precisa ser adaptado para você conseguir chegar na mesma configuração e exatamente o mesmo produto, a mesma performance, a mesma eficácia, a mesma segurança para o consumidor. Existe uma adaptação. Parece simples, né, na hora que a gente fala, mas tem toda uma tecnologia por trás que precisa ser desenvolvida e muito teste. Oi, tudo bom? Pedro, você citou algumas ações bem-sucedidas em outros países. Você falou que existe, eu queria saber um pouquinho mais de detalhes, quais são elas. Bom, a gente tem no Brasil um sistema de reuso muito, muito avançado, né, que é da Coca-Cola. Né? Oi? Não, assim, a gente tem exemplos pelo mundo, nesses 4 formatos que a gente falou aqui, mas eu queria destacar um exemplo do Brasil, que é da Coca-Cola, que vem funcionando muito bem, assim, com muitos desafios, né, com muitos enfim, desafios mesmo, mas que teve uma postura, uma vontade de fato, criar um sistema de reuso em volume alto. Né? E o primeiro passo que a Coca-Cola deu foi, de fato, repensar suas embalagens. Né? Ela desenhou a garrafa universal para reuso, né? Que é uma garrafa que tem o mesmo formato, né, da Coca-Cola, é uma garrafa transparente, o que aumenta a reciclabilidade, e uma garrafa que pode ser reutilizada até 30 vezes, inclusive com um mecanismo ali de rastreamento. Então, tudo começou na Coca-Cola pelo design dessa embalagem. Resgatando uma prática antiga da Coca-Cola, que eram as garrafas retornáveis de vidro, mas fizeram uma agora de embalagem plástica, e eu já ouvi que vai de 25% a 40% do volume na América Latina. E é um modelo que a gente acha interessante, primeiro porque ele demanda pouco do consumidor. Né? A pessoa muitas vezes nem sabe que aquela garrafa está sendo reutilizada, ela não tem que voltar ao ponto de venda, ela tem pouco trabalho com isso. E também porque houve um trabalho da Coca-Cola de revisão e de relações governamentais para liberar esse uso de garrafa de reuso do material PET. E aí eu queria entrar na área de regulação aqui, porque, de fato, assim, a gente vive numa sociedade que está habituada a uma lógica linear, né, com políticas públicas em termos de regulação. O que a Anvisa faz em termos de reuso é muito atrasado. Né? É uma coisa da década de 90, a União Europeia, o Chile, a Colômbia já fazem isso há muito tempo, e a gente aqui tem uma regra da década de 90 que cria um obstáculo para as empresas. Então, tem uma questão de regulação aí que tem que ser atualizado, o Brasil, de fato, está muito atrasado nisso. A Coca-Cola foi na Anvisa e conseguiu liberar o reuso de garrafa PET, fez um trabalho muito bom. Assim. E aí tem um ponto que eu acho muito importante a gente também conversar de forma muito transparente. Assim. Existe, de fato, um abismo entre o que a gente vê nas empresas, e aí não é Natura não, tá? Mas só para deixar claro, mas que a gente vê em muitas empresas, e aí eu acompanho política pública, mas
fazendo como postura, como marketing, como esforço, mas em reunião com o governo, no Congresso, faz tudo o contrário, né? Vai na Anvisa, diz que quer fazer embalagem reciclável, vai na Anvisa e faz lobby para impedir regulação de conteúdo reciclado nas embalagens, diz que quer fazer sistema de reuso, vai no Ministério do Meio Ambiente, diz que sistema de reuso é impossível em termos de limpeza da embalagem. Então, tem de fato aí um abismo entre o que as empresas muitas vezes pregam, falam, com o que as empresas fazem de lobby a portas fechadas em Brasília. Isso é muito, muito grave, né? Então, eu acho que eu gosto muito do exemplo da Coca-Cola porque ela pensou numa solução de design, numa logística e também destravou uma regulação que impedia ela de fazer isso. E acho que isso tem que servir de exemplo para outros lugares também, para outras empresas. Bom, vou seguir, acho que nessa linha, também trazendo uma pergunta que veio do pessoal online para a Flávia. O Flávia, como é, acho que você tocou um pouco nesse ponto, quando você falou da mudança, especialmente quando a gente pensa no refill on the go, né, na relação com o consumidor. E acho que a Silvia trouxe a importância também de não só de engajá-lo, mas de educá-lo num novo modelo de consumo. Como é que isso funciona para as marcas, né? Então, uma marca líder como a Natura, como é que ela engaja o consumidor nesse novo modelo e como é que ela pode fazer despertar a percepção de valor para esse consumidor no reuso? E aí, seguindo a pergunta que veio online, que ele comenta aqui, entendo que os fundadores e lideranças da Natura também souberam esperar esse cliente entender, que você falou que vocês fizeram um lançamento que não era o momento certo, mas depois isso veio. Como achar o momento, né, em que o ambiente está propício, em que as pessoas estão abertas para novos comportamentos? Bom, não é tão lindo assim, né, a espera. Também tinha o ponto econômico. Fizemos uma linha, tem todo um esforço, tem uma mobilização de time, empresa, indústria, fábrica, e não vende. Não dá para manter em linha, né? Tem coisa que não dá. E hoje a gente tem incentivos, a gente precisa incentivar os clientes, o consumidor, a consultora, né? A gente usa a nossa rede. As consultoras, elas são treinadas, elas entendem o que é a sustentabilidade. A gente, né, começou a trabalhar a regeneração. O que significa regeneração para cosmético, para produto? Não é simples essa resposta e a gente incentiva. A gente precisa de um incentivo. Para o consumidor final, um incentivo econômico, porque se tiver o mesmo preço na gôndola ou na revista do regular, o consumidor vai comprar regular. Pouquíssimos vão estar mobilizados a entender, esse tem um valor para além, né? Olha para externalidades, outros pontos além do financeiro. Porque tem que refilar, tem que chegar em casa, tem que abrir, tem que refilar. Tem uma ação do consumidor. Então, não é simples. É uma batalha constante. Se a gente descuida, começa a reduzir. Né? A gente tem sempre que estar batendo nesse martelo e fazendo o consumidor entender. Então, não é simples. E a gente via que quem ia para a loja, né, não aqui no Brasil, né, mas fora do país, eram, de fato, as pessoas engajadas, que têm mais interesse, têm preocupação, entendem seu papel como cidadãos. Então, é uma luta que a gente tenta explicar, e tem tanta coisa para contar que também é difícil de contar, né? Tudo que a gente faz, por que a gente faz. Então, tem que ser muito bem escolhido todos os aspectos da comunicação. E o mundo, a comunicação, o marketing, não está voltado para essa questão ambiental e de circularidade, está mais no contato emocional, na estética do produto. Eu nunca vi um influencer falando de economia circular. E o jovem está conectado ali no TikTok, olhando qual que é o batom da vez, e a dinâmica da cosmética é muito complexa. É muito lançamento, é muita novidade, é experimentação. Então, é muito complexo. A gente precisa fazer ainda estímulos econômicos e tem que ser persistente, tem que continuar investindo. É um investimento de longo prazo. É muito mais fácil fazer uma nova fragrância
que está conectada com alguma coisa que aconteceu em alguma série famosa, que vai vender igual pão quente. Mas não, a gente acredita, faz parte dos valores da empresa e a gente insiste nesses incentivos, nessa comunicação constante. E participar, né? Acho que participar de projetos com o setor público, incentivar projetos e participar, fazer parcerias com startups que estão olhando para isso e trazendo soluções e testar, aprender, errar, voltar atrás, faz parte. Você estava comentando e quando você falava, me vinha na cabeça, eu tenho duas filhas, uma pré-adolescente, uma ali na casa dos 9 anos, e é isso, né? O quanto a exposição desses influenciadores está chegando nessa nova geração, né? E eles estão trazendo, às vezes, valores que não é exatamente o que a gente precisa quando a gente olha para onde, pelo menos do meu ponto de vista, para onde a gente deveria caminhar, para onde o mundo deveria caminhar, né? Então, como é que a gente leva isso também como pais, né? Como pais, mas como é que a gente leva isso também para esse ambiente, né? Se essa é a linguagem, né, que os consumidores ou que a nova geração de consumidor está falando, como é que a gente se comunica nessa linguagem e traz esses aspectos que são importantes dentro dessa linguagem também, para a gente poder mobilizá-los, para poder fazer com que eles vejam isso com um olhar também positivo, porque tem tanto estímulo ali, falar também de economia circular e de sustentabilidade, a gente vai diluindo isso num universo de estímulos que eles vão recebendo. Mas, Rodrigo, eu queria voltar contigo, entendendo que neste novo modelo, naturalmente, a gente precisa de inovação, né? A gente vai precisar pensar novas soluções, a gente vai precisar viabilizar algumas dinâmicas, construir novas cadeias. Como startup no Brasil hoje, como é que você vê esse ambiente de inovação no Brasil, né? Tem acesso a investimento, tem participação, tem um ambiente que favorece pesquisa, desenvolvimento, para que essa inovação floresça e chegue, né, no mercado e chegue para os consumidores? Yuri, eu acho que assim, esse ambiente ele existe, né? O Casulo é um super case aqui que eu posso dar, mas existem vários outros. A Green Mining participa de cerca de 22 ecossistemas de inovação no Brasil. Então não dá para dizer que não existe. Ele engatinha, né, comparativamente com o mercado europeu, mercado americano, que coloca muito recurso para isso, né? E aí tem diversas N questões que a gente poderia falar, mas eu acho que tem uma questão um pouco do entendimento dessa ousadia, se eu posso colocar assim, de formatos disruptivos, né? Putz, como que eu aposto nisso daqui, né? Em que momento da maturidade daquela startup que eu consigo apostar que vale a pena eu apostar? E aí, pegando o gancho da última fala da Flávia, que é importante, que é a velocidade, né? A velocidade que uma startup tem, né? Então, estamos comparando uma lancha com um transatlântico, né? Então, assim, se você une isso, né, as pesquisas mostram, a Deloitte estava comentando ontem, reduz 50% esse processo, né, esse timing para as coisas chegarem no mercado. Mas coisas disruptivas, coisas que vão realmente fazer uma guinada, né? Não é só o valor agregado de melhoria, mas é realmente trazer novos modelos, novos formatos, né? E aí eu vou aproveitar e vou dar a minha resposta da tua última pergunta, que eu gosto muito da como que a gente educa o consumidor, né? E tem um formato que a gente educa não só empresas como consumidor, que é a educação do bolso. A educação do bolso, ela geralmente funciona, né? E quando você chega com um produto e você olha na gôndola e fala assim, peraí, se eu fizesse o refil, ele ia custar 50% a menos. Eu falei assim, cara, por que eu vou comprar e levar uma embalagem de uso único para casa? Se podia ser 50% a menos. E lá dentro da empresa, você está vendendo um produto a 50% a menos, com uma margem melhor do que o outro que você teve que comprar um monte de embalagem e jogar fora, teve que transportar líquido e tudo mais. Então, assim, poxa, eu estou ganhando menos aqui, né? Porque você precisa comprar menos insumos, você deve gastar menos com os insumos, então a tua margem vai ser melhor, né? Estou dando um exemplo drástico e falo assim, poxa, por que eu continuo colocando produtos, né, da forma que eu sempre coloquei no mercado, com embalagem de uso único e transportando água,
né? Transportar água é hiper ineficiente, né? E quando as empresas entenderem, caraca, eu transporto água para caramba, eu gasto para transportar água para esse Brasil inteiro. E elas não param para fazer essa reflexão, porque é o dia a dia. Eu já tenho que desenvolver um outro produto no mesmo formato, porque as minhas linhas funcionam assim, meu formato funciona assim. Não param para assim, poxa, deixa eu refletir aqui. Caraca, estou gastando para caramba com caminhão. Olha o meu custo aqui de logística. Não, mas tem que levar para uma mercadoria no ponto de venda. Pode ser diferente? Vamos descer um pouco mais? Pode ser diferente? Será que a gente pode colocar esse produto diferente? Então, por isso que a provocação de Avoid vem nesse sentido da gente poder ir descendo mais. E assim, eu falo que ali está ainda, sei lá, bastante disruptivo, mas 70% do caminho, tem mais uns 30% para andar, né? E a gente precisa ter investimento para testar, modelar, ir atrás de mais formatos, né, para ter cada vez menos recursos sendo colocados, consequentemente, menos gastos, menos custos nos produtos. Então, eu gosto muito da educação do bolso para a gente olhar para isso. E só para finalizar, tem uma coisa muito interessante, já que a gente está falando do reuso, que é o sandbox da Anvisa. Eu não queria deixar de colocar isso, né? Então, assim, se tem questões que talvez estejam que podem ter eu vou chamar de linha cinzenta, porque eu tenho interpretações ali, olhando eu como um fracionador, eu me vejo bem ali na parte de personal care, que eu posso fazer, que eu posso lavar um recipiente, e o recipiente, que é a embalagem primária, né, quando ele fala do proibição, que ele traz embalagem, ele não fala de recipiente, ele fala de embalagem, então poderia ser a secundária ali, que você não pode reutilizar, mas isso são interpretações. O ponto aqui a gente colocou essa discussão na Anvisa, então, se vocês entrarem lá no site da Anvisa, tem 150 discussões que a Anvisa coloca, tem a discussão de Avoid para revisão da RDC 108, então não é que a gente não vai fazer isso, sim, a gente vai fazer isso e vamos fazer esse advocacy, mas se ela coloca um sandbox, vamos aproveitar esse momento que a Anvisa trouxe um sandbox e expor ali, unir esforços, unir diversos players, porque quem vai ganhar com isso é o planeta, né? Depois que um fizer, os outros vão também fazer, mas vamos fazer antes isso, que a gente consegue talvez colocar, eu chamo de forma inteligente, mas é uma forma econômica, para a empresa e para o consumidor, os produtos no mercado. Essa é a provocação. Bom, e acho que a gente está chegando já para o final do nosso tempo, mas antes de passar para vocês para as últimas considerações, eu queria abrir mais uma vez para a plateia, ver se tem alguém com mais alguma pergunta para os nossos convidados aqui. Obrigada. Oi, gente, bom dia. Primeiro é um prazer estar aqui escutando vocês falando aí, né? Acho que todo mundo com muita experiência, né, em economia circular. Eu participei também do fórum essa semana e é ótimo a gente ver, né, todo mundo debatendo esse assunto e buscando as melhores soluções. A minha dúvida, na verdade, era mais um questionamento. A gente está falando bastante aqui sobre produtos, né, mas quando eu penso em embalagem reutilizável, eu também penso muito. Cada vez mais a gente tem comprado online, né? Então, assim, eu vejo que chega ali, pelo menos no meu prédio, assim, de embalagem quando a gente compra, de iFood, né, quando a gente pede delivery, e é uma coisa monstruosa, né, a quantidade de resíduo que a gente tem gerado, né, nós como sociedade, quando a gente faz essas compras online. E a maioria delas a gente não consegue reutilizar, né? Nem reutilizar para a gente mesmo. Muitas vezes vem caixa, dentro de plástico, dentro de uma coisa assim absurda, e nem esses de comida, né? Eu sei que aqui no Casulo, né, a gente até teve aí um estudo grande, né, junto com a iFood, mas eu queria saber um pouco de vocês, né, sobre essa percepção, e também, já emendando uma outra pergunta, que veio também de ontem, a gente estava debatendo, o Brasil é um país enorme, né, e muito diferente, diverso nas suas regiões, e desigual em termos de renda, né? Então, assim, quando a gente fala sobre, por exemplo, e voltar na loja para reabastecer uma embalagem, eu fico pensando, pô, mas e, sei lá, no interior da Bahia, sabe? Isso é viável, será? Não é? Ou talvez até seja mais fácil, porque cidades menores, né, a distância é muito mais curta. Queria escutar um pouco assim, desafios e oportunidades dessa nossa, né, de como a gente é diverso aqui no nosso país. Não é específico para ninguém, acho que, enfim, fiquem à vontade aí para responder. Eu adoro responder porque sempre a gente pesquisa muito como a gente faz reuso, né? Então, quando você fala sobre o e-commerce, já tem modelos, e eu acredito que seja no futuro, do modelo que a gente já usa até em empresa, né? O malote, lembra do nosso malote? Coloca no malote, vai para o próximo departamento, depois isso volta, pode ser uma embalagem de reuso. E trazendo a vertente para a gente ter a mudança de comportamento do consumidor, o deposit and refund, né? Então, putz, isso aqui vai custar,
né? Mas você tem um refund se você devolver, se você mandar de volta, se você fizer. Então, se você começa a trabalhar os triggers, os gatilhos econômicos nos processos, né, a gente vai modelando e achando formas. Essa seria a minha resposta para o delivery. Quanto ao interior da Bahia, imagina, a gente, vou falar em números errados, mas só para ter uma ideia, ao invés de mandar 80 caminhões para o interior da Bahia, a gente pode levar 2. Muito mais fácil, muito mais barato. A gente leva só o concentrado lá. Né? Então, ter uma máquina lá, que é um investimento, um CAPEX, que seria uma geladeira praticamente, e você levar 2 caminhões ao invés de 80, né, é muito mais fácil, muito mais barato, muito mais interessante. Né? Falei de forma muito simplória, porque você tem questão de validade, tem uma série de outras informações importantes. Tem água lá para a gente poder fazer esse negócio? Às vezes tem um lugar que não tem nem água. Né? Mas, enfim, olhando para a maior parte dos lugares que tem acesso ao recurso hídrico, né, você vai levar menos caminhões, menos transportes, menos coisas, você vai levar menos vezes, né? Então, eu acredito que é mais fácil do que você ficar levando um monte de material o tempo todo para ser jogado aonde, né? Não tem nem aterro lá, tem lixão. Então, a gente está jogando esse monte de embalagens no final num lixão e que não precisaria, né? Então, você começa a impactar outros também benefícios ambientais. Eu acho que esse racional de uma solução vai resolver toda a complexidade que a gente tem no país não funciona. A solução ela é diversa. A circularidade tem várias camadas e cada lugar, cada contexto, uma vai funcionar e a outra não. Então, acho que cada modelo vai ter o seu lugar certo para funcionar de forma eficiente, de fato, reduzindo recursos. Não acho que vai funcionar para todo lugar, tá? Então, acho que essa é a segunda pergunta. E a primeira, de fato, eu tenho um incômodo gigante. Eu não estou conseguindo comprar online, porque na hora que chega aquele monte de saco plástico, eu falo, meu Deus, eu quase morro e falo, o que eu vou fazer com tudo isso? Eu sei que não vai ter fim, né? Não vai ter uma destinação correta, ou não, nem tem a cadeia, né, pronta para isso. Eu fiz uma compra, eu voltei recentemente para o Brasil, eu fiz uma compra e eu falei, não vou fazer mais. Meu marido falou, você é louca? Eu falei, não sou louca. Eu vou pegar e vou nos lugares, vou, né, pedir de alguma outra forma, mas não tem condição disso chegar na minha casa. Eu vejo muito pouco esforço nesse lugar, até vejo alguma escrito, me reutilize, abre assim, né, dá para usar, você consegue até usar, mas tem várias marcas premium, principalmente, né, se chega uma caixa cheio de, não sei se é o isopor ainda, mas muita coisa, e eu falo, bom, como é que eu vou... Né, a minha marca, olhando que a gente tenta reduzir ao máximo, como a gente até protege os produtos, né, vai ter dano, não vai ter dano, qual que é o equilíbrio disso, né, o quanto eu ponho de papel dentro para garantir que o produto chegue inteiro, porque eu não posso danificar o produto, porque também é recurso que vai ser desperdiçado, como que eu vou ter essa experiência, porque a experiência de chegar, tem coisa linda, está colorido, está escrito, só que tudo aquilo vai para o lixo, contra, né, uma questão de fato consciente. Então, a gente olha, a consultora, por exemplo, quando recebe a caixa, já está no 3º uso, porque internamente a gente tem um único padrão para estocar, para a fábrica. Essa caixa ela é usada diversas vezes, é o papelão que depois ele pode ser reciclado. Então, a gente tem esse olhar, tem esse cuidado, mas a gente vê que no mercado ainda precisa de uma consciência muito maior, né? A minha área, a gente tem o foco no produto, que é o que o consumidor pega e onde a propaganda existe, onde a propaganda está, mas também para como o produto chega na loja, como ele está protegido, as pessoas não sabem, as pessoas não veem, né? E tem que ter esse cuidado, tem que ter, de fato, esse olhar estendido de toda a cadeia para garantir que a gente está entregando e fazendo coisas melhores do que a gente tinha antes, né? Eu queria complementar porque claro que a gente precisa pensar mecanismos para todos os lugares, né? Mas a gente pensa mecanismos de reuso, de reciclagem para reduzir poluição plástica. Acho que esse é o foco principal, né? Para que a gente não tenha no mundo uma proliferação de plásticos e microplásticos como a gente tem vivido hoje. E meu ponto é que mesmo com esforço, políticas, conscientização, tudo que a gente tem em São Paulo, no Rio, em Brasília e Belo Horizonte, a gente ainda polui muito mais do que quem vive no interior da Bahia, do que quem vive no interior da Amazônia. O problema da poluição plástica está em quem tem mais dinheiro e quem consome mais, né? A Europa, mesmo com muita regulação de plástico, mesmo com muito incentivo a sistemas de reuso, a poluição por poluição plástica per capita na Europa muito maior da América Latina, da África, do Sudeste Asiático.
Então, a gente, mesmo no nosso esforço consciente, gastando dinheiro, a gente polui muito mais do que quem está em regiões mais pobres. Por isso que eu acho que tem que se pensar em tudo, mas também tem que pensar no 80-20, né? E o 20 que gera 80% de resultado está com a gente, não está no interior da Bahia. E eu acho que esse pode ser o foco também, sabe? Eu não acho que a Natura, outra empresa, precisa buscar uma solução para todo o país. Se ela buscar uma solução para quem polui mais, onde tem mais concentração de poluição, já é um ótimo passo. É isso. Eu só queria comentar um pouquinho sobre o que você falou das compras online, concordando totalmente, né? Realmente há uma necessidade de rever aí os conceitos e de realmente realizar o design da embalagem de forma a que se use cada vez menos, né? E o desperdício, as perdas sejam o menor possível, né? Então, isso também tem que ser um foco, né, do desenvolvimento de embalagem no Brasil, tá? E de sistemas de comercialização. Silvia, acho que a gente indo para o nosso encerramento, queria que você dividisse um pouco uma mensagem final e se nessa mensagem você puder colocar uma pitadinha de a gente citou aqui, né, do desafio regulatório no Brasil. Se você puder dar uma pitadinha de como é que a gente caminha para mudar isso, que direção que a gente pode tomar, que ações que a gente pode fazer para tentar viabilizar essa mudança. E aí depois dividir com a gente sua mensagem final. Eu considero que há necessidade de se cobrir os pontos principais aí das regulações, né? Então, quando a gente falou na questão de segurança, a ação seria atender aquilo onde há necessidade, mas também refinar, levantar questionamentos e verificar onde que isso pode ser revisto, readaptado, de forma que não sejam entraves, né, para os desenvolvimentos. Eu entendo que há muito realmente o que se fazer aí nessa área, né, mas é importante que a gente tenha ações de todos os setores envolvidos, né? E principalmente aí atuando junto aos formuladores, né, de políticas, mas um trabalho conjunto, né, com os detentores de marca, com os sistemas de comercialização, né, todos os sistemas de serviço de alimentação e de distribuição de alimentos, né? E envolvendo consumidores também, né? Então, eu acho que a ação final aí para a gente promover, né, a questão do reuso, ela tem que envolver todos os setores, né? E trabalhando firmemente aí para que a regulação seja favorável a isso. E, inclusive, não só em termos de qual é os requisitos para que sejam utilizados, mas também trazendo requisitos, demandas, né, para que haja uma movimentação, tanto da indústria, né, dos setores de comercialização, quanto do próprio consumidor, né, para que haja uma abertura de mente do consumidor, para que ele tenha um engajamento em relação às questões aí da economia circular, né, que hoje a gente sabe que é muito deficitário. Né? Então, finalizando, eu entendo assim que o reuso, né, dentro da hierarquia lá dos R's, ele está em segundo lugar,
mas na prática ele está bem distante, né? As ações são muito mais focadas na prática, né? Na realidade, muito mais nas outras frentes. E realmente eu acho que há necessidade, é um momento de uma organização aí, de forma colaborativa, né, entre todos os players, para que a gente possa estruturar realmente um trabalho favorável e que possa colaborar, né, com a expansão aí e escalar aí o reuso de embalagem no Brasil. Muito obrigado, Silvia. Quando você estava comentando, era essa palavra justamente que tinha me marcado aqui. Acho que foi a tônica dessa semana, pelo menos para mim, nessa discussão, né, que começa com o Fórum Global de Economia Circular e com as sessões de aceleração aqui, que é a colaboração. Nós vamos conseguir avançar, né, acho que principalmente através da colaboração. Rodrigo, deixar para você também dar sua mensagem final. Bom, minha mensagem final vai ser em cima de colaboração, com certeza, né? Eu acho que vale a pena buscar esse formato colaborativo de evolução, de desenvolvimento, não só por velocidade, mas também por mitigação de risco, né? Putz, não estamos confortáveis com esse modelo aqui e tal para fazer aqui dentro, mas a gente pode ter um parceiro, a gente pode ter startup ou ONG ou quem for que tenha essa dedicação para poder ir lá e um formato que, poxa, peraí, está fazendo sentido isso aqui, né? Vamos testar um pouco mais? Eu gosto muito de um dos formatos de inovação do Fail Fast, né? Então, assim, putz, testa, deu certo, continua. Não deu certo, vai para outro. Testa, deu certo. Já tem investimento para isso, né? Mas você não precisa ter aquela dedicação do seu transatlântico inteiro. Não, peraí, vamos virar ele inteiro aqui para ir. Não, testa as lanchinhas aqui para ver o que funcionar, o que for para frente, a gente vai para os próximos etapas, entendeu? Eu acho que é um formato colaborativo, né? Que traz agilidade e mitiga risco. Bom, obrigado, Rodrigo, por estar aqui com a gente hoje. E, Flávia, também já te agradecendo pela presença, pela parceria. Se quiser dividir sua mensagem Eu final. que agradeço estar aqui. Ainda na linha da colaboração, acho que tem uma colaboração bastante importante. A gente falou muito de regulamentação. E acho que tem uma colaboração do setor privado com as agências reguladoras de apoio, né? Não no lugar de fazer um lobby ao contrário, pelo contrário, de ajudar a agência, porque eles estão no papel deles de garantir a segurança do consumidor. E a gente tem tecnologia, a gente sabe que a gente pode avançar e apoiá-los para ter segurança para fazer as mudanças, porque é complexo. O Brasil tem uma diversidade de regiões, de empresas, de tudo. É complexo fazer uma mudança e continuar garantindo em cada lugar, em todos os lugares, a segurança do consumidor. Então, acho que essa colaboração nossa com a agência reguladora é super importante. Acho que tem o Sandbox aí, que é esse espaço. A Natura, na verdade, quando viu o Sandbox no setor financeiro, foi lá para a Anvisa e falou, a gente também quer. E começou a trabalhar com isso há uns 3 anos atrás. Foi quando eles começaram, a agência de cosméticos começou a pensar nessa possibilidade, né? A gente pediu, pela dificuldade de mostrar, e a gente falou, vamos colaborar, vamos fazer um projeto junto, vocês vão ter acesso a todos os dados para a gente poder, com segurança, fazer as mudanças que a gente precisa para a circularidade. Então, acho que essa é uma colaboração que a gente fala muito pouco. A gente vê a agência reguladora como inimigo, e não, a legislação ela pode e deve impulsionar a inovação, ela deve impulsionar o mercado para essa economia circular, né? Tem um papel fundamental, e acho que é por ali mesmo que a gente evita, né, quem diz que faz e que não faz de verdade, né? Então, acho que tem esse lugar. Acho que tem uma evolução importante dos negócios, da gente olhar para os business cases da vida, né, do retorno dos investimentos, considerando externalidades. Hoje a gente olha muito para o financeiro, mas também a gente consegue fazer a avaliação financeira de impactos sociais, impactos humanos, impacto natural, né, quais são os riscos, né, quando a gente não muda, que riscos a gente está tomando e que no final vai virar custo. Vai virar custo de energia, vai virar custo de tudo, né? Então, acho que essa expansão de considerar no business, em cada investimento que a gente está fazendo, né, a gestão estratégica da empresa, outras externalidades, facilita muito a conversa com o CFO.
né, colocar a cifra em tudo, ajuda a aprovar esses investimentos e, de fato, fazer os projetos e trazer inovação, investir em inovação para esse futuro, né? Acho que é esse outro ponto. E, por último, a gente precisa do compromisso da sociedade. A gente precisa de todo mundo comprometido com esse novo modelo, porque cada elo, né, a Silvia falou da colaboração, e o Rodrigo, se cada elo, algum deles não estiver comprometido e não fazer a mudança, a gente não consegue. Olha, tem muita coisa para a gente absorver e digerir ao longo dos próximos dias. Acho que tem sido uma semana extremamente rica e positiva. E, Pedro, obrigado. Posso? Claro. Queria fazer um encerramento rápido. Não é muito sobre colaboração, é sobre regulação. O mundo está discutindo o Tratado Global contra a Poluição Plástica, um instrumento fundamental. A gente está há cerca de 3 anos acompanhando esse processo, aí, de forma muito resumida, né? Igual tem o Acordo de Paris, o Acordo contra o buraco na camada de ozônio, a gente tem discutido um acordo global para enfrentar a poluição plástica. A gente vai ter uma nova rodada de negociação em agosto, em Genebra, a gente espera que seja a última, já esticou um pouquinho. A nossa avaliação da Fundação é que hoje tem uma ambiência política um pouco mais favorável para esse teu acordo, ainda tem muita coisa para resolver, mas tem uma atmosfera mais positiva para isso. A ideia é que o tratado ele enfrente a poluição plástica com algum tipo de alinhamento em termos de regulação entre os países. Eu imagino que para a Natura, por exemplo, é uma loucura o Brasil ir por um caminho regulatório, a Argentina em outro, a Colômbia em outro, a Europa em outro. E o tratado, por um lado, dá uma previsibilidade de negócios em termos de plástico, embalagem plástica, e por outro também ajuda a destravar crédito, investimento, que também é positivo para essa transição. A Fundação acompanha muito de perto, e o ano passado, em dezembro, a gente, inclusive, e a gente se dedica muito ao artigo de design de produtos no tratado, a gente, inclusive, fechou um texto consensuado com a indústria petroquímica brasileira, foi a única associação no mundo que olhou para design de produtos de um jeito que a gente considera mais avançado, e a Braskem faz parte disso. A gente queria muito reconhecer essa responsabilidade, esse compromisso de olhar o tratado de um jeito que seja de fato ambicioso em termos de enfrentamento à poluição plástica, e sugiro todo mundo ficar atento, porque a gente acha que isso vai mudar o rumo do plástico nos próximos anos, e o tratado é fundamental para isso. Bom, maravilha. Obrigado, Pedro. E acho que você já fez a deixa até para o segundo painel. A gente vai ter o segundo painel daqui a pouquinho. Eu atrasei um pouco aqui, mas a conversa estava boa. Nós vamos fazer uma pausa de 5 minutos. Daqui 5 minutos a gente volta para o segundo painel. Vai ser moderado pelo Jorge Soto, que vai trazer justamente o papel do design, né, na economia, no avanço da economia circular. E eu tenho certeza que eles vão tocar um pouco o tema do tratado e o quanto a gente ter o design como uma ferramenta viabilizadora para que a gente, de fato, avance. Obrigado a todos vocês. Obrigado, pessoal que está aqui no Casulo. Obrigado a quem está acompanhando a gente online. A gente volta em 5 minutinhos para o segundo painel. E já vou deixar também o convite, que ao final do segundo painel, a gente vai fazer uma visita. Quem está estando aqui no Casulo pela primeira vez, se quiser conhecer o espaço, conhecer um pouco dos projetos que a gente está tocando, no final do segundo painel, meu time todo vai estar aqui para a gente poder interagir e mostrar para vocês um pouco desse trabalho. Obrigado, gente.